Capítulo 266. Notícias chocantes. Acampamento principal perdido. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zhao Hai sabia muito pouco sobre a pradaria dos Homens-Fera. Na verdade, ele não sabia que o tamanho da pradaria dos Homens-Fera não era menor que as terras humanas. Este lugar realmente poderia ser chamado de uma planície interminável de grama. Whale suspirou ao olhar para o nordeste. O acampamento principal da nossa tribo está lá por quase 1000 anos. Aquele lugar era chamado de Milha de Ameixa, mas agora as pessoas já esqueceram esse nome. Eles só podem lembrar que é onde nosso acampamento principal está estabelecido, chamado de acampamento do Rei Bovino. Whale se sentiu muito complexo agora. Para ser franco, a tribo do Touro Hercúleo tinha sido mais poderosa do que era agora. Mesmo a poderosa raça Cabeça de Tigre não ousariam ofender os touros hercúleos antes. No entanto, agora, a tribo não era como tinha sido. Até mesmo os touros lutadores estavam agora desafiando o poder dos touros hercúleos. Wales ficou muito chateado por causa disso. Com as recentes ações de Gazol, os touros lutadores se tornaram ainda piores. Wales não sabia o que dizer a Gazol. Mesmo que às vezes ele tivesse que chamá-lo de um grande idiota, às vezes havia um lado positivo perante ele. Mas, se ele tivesse que dizer que ele era inteligente, então o que ele tinha acabado de fazer? Gazol realmente não era tão inteligente. Honestamente, Zhao Hai gostava muito dessa pradaria. Os Homens-Fera que viviam na pradaria nem sempre impediam o seu caminho. Eles estavam ocupados durante o ano todo, e suas vidas estavam longe daquilo que outras pessoas romantizavam. Mas para Zhao Hai, tudo isso não foi um problema. Ele tinha o espaço, então ele poderia ir lá para descansar à noite. Ele podia observar o céu azul e as nuvens brancas durante o dia, assim como os intermináveis trechos de grama verde. Era um sentimento realmente bom. Apenas então, o grito de uma águia veio do céu. Zhao Hai e Wales olharam para o céu, e viram que era de uma das 5 águias de sangue que Zhao Hai havia presenteado a Wales. Wales já aprendeu a verificar os sinais das águias de sangue, já que elas eram importantes demais para ele. Wales até desejou que ele pudesse abraçá-los enquanto dormia. Wales relaxou depois de olhar para as águias de sangue mais algumas vezes. Ele disse para Zhao Hai: 50 pessoas. Parece que Bog e os outros voltaram. Não sei o que aconteceu com a tribo. Zhao Hai assentiu com a cabeça: não deve ter problemas. Nós saberemos depois que eles voltarem. Depois que ele disse isso, sons de galope vieram de longe. Eles eram os 50 cavaleiros que Wales enviou para recolher informações do território da raça Cabeça de Bovino. Bog era o líder daquela unidade de 50 cavaleiros e também uma pessoa inteligente entre a raça Cabeça de Bovino. Foi por isso que Wales se sentiu confiante em deixá-lo liderar a expedição. Quando Bog e sua companhia se aproximaram, Wales ficou um pouco ansioso. Não era preciso dizer que Bog e os outros não tiveram lesões, já que eles não pareciam ter sido atacados. O que fez Wales se sentir estranho foi que as expressões no rosto do Bog e dos outros eram como se suas famílias tivessem morrido. O coração de Wales pulou uma batida depois de ver as suas expressões. Ele sabia que algo grande tinha acontecido na tribo. Caso contrário, não teria outro motivo para Bog e os outros terem tais expressões. Logo, Bog e sua companhia chegaram a 10 metros diante de Wales. Ele então rolou de sua montaria. Sim, ele rolou e chorou no chão, de bruços, incapaz de dizer uma única palavra. Outros cavaleiros também pularam de suas montarias e choraram de joelhos. Wales saltou de sua montaria e caminhou para o lado de Bog. Ele chutou Bog para virá-lo e o repreendeu: por que você está chorando? Fale. O que diabos aconteceu? Bog se levantou depois de um tempo, depois abraçou a coxa de Wales e disse: meu senhor, a tribo do Touro Hercúleo se foi. O acampamento principal foi perdido. Nada. Não sobrou nada. Wales sentiu sua mente sendo preenchida com tremores. Era como se tivesse acabado de ser esmagado por uma clava de dentes de lobo. Entretanto, ele imediatamente acalmou suas emoções e olhou para Bog. O que realmente aconteceu? Nos diga. Naquele momento, Mendish e Yale também se aproximaram e olharam para Bog com expressões desagradáveis.
Eles também queriam saber o que havia acontecido. Por que algo assim aconteceu em tão pouco tempo? Bog então gritou a informação que ele e os outros ouviram falar. Foi justamente quando Gasol foi procurá-los, que o chefe da tribo do Touro Lutador de repente levou um exército para atacar o acampamento principal da tribo do Touro Hercúleo. Paul, que era o segundo irmão de Wales, estava de guarda na época, mas ele falhou em proteger o acampamento e foi morto em ação, enquanto os irmãos mais novos de Wales, oitavo e nono, foram mortos no caos. No final, os touros lutadores capturaram o acampamento principal dos touros hercúleos, enquanto os touros hercúleos restantes tinham fugido para as partes mais profundas da pradaria. Quando Bog terminou, Wales e os outros ficaram atordoados. Eles não esperavam que as coisas tomassem tal reviravolta. Mendes de repente perguntou: "Não pode ser?" E os grandes anciãos da tribo? Com eles, como o acampamento principal poderia ser atacado pelos touros lutadores? Bog respondeu: "Eu ouvi dizer que um grande ancião foi morto e o outro foi gravemente ferido. No decorrer do ataque dos touros lutadores, parecia ter um mago humano entre eles. Foi um mago humano do 9º nível que feriu o grande ancião remanescente." Wales e os outros ficaram chocados, pois não haviam antecipado a intervenção humana nesse assunto. Isso foi além de suas expectativas. Os humanos geralmente não interferiam nos conflitos entre os homens-fera, porque uma vez que eles fizerem isso, seria como tratar os homens-fera como seus inimigos. As raças de batalha não deixariam ninguém, muito menos um especialista do 9º nível. Qualquer humano do 9º nível que tentasse fazer uma bagunça nos territórios dos homens-fera seria caçado por homens-fera do 9º nível com certeza. Wales franziu a testa e perguntou: "Bog, esta informação é verdadeiramente válida? Havia realmente um humano na mistura? O que eles fizeram?" Bog balançou a cabeça. Esta informação foi algo que ele tinha ouvido, e agora, os rumores estavam voando por aí. Eles não podiam saber se tudo isso era verdadeiro ou falso. Wales enrugou a sobrancelha e perguntou a Yale se os humanos participaram ou não disso. O que podemos ter certeza é que algo aconteceu no acampamento principal. Caso contrário, não haveria tais rumores acontecendo sobre isso. O que devemos fazer, professor? Wales havia se acalmado agora. Ele ficou muito chocado quando ouviu a informação, mas ele já sabia que os touros lutadores estavam tramando contra eles desde o começo. Ele só não esperava que os touros lutadores agissem tão cedo. E Yale havia se acalmado também. Embora muitas coisas tivessem acontecido com a tribo do Touro Hercúleo, nenhuma delas tinha sido tão chocante quanto essa. Quando uma tribo dominante não poderia manter seu próprio acampamento principal, então não teria mais o direito de ser chamada de tribo dominante. Pode-se dizer que os touros lutadores agora eram a tribo dominante, que, é claro, ainda precisava da aprovação das outras raças da pradaria. Os conflitos entre os homens-fera eram realistas e, consequentemente, eles só respeitavam os fortes e os vitoriosos. Mas, se esse assunto tivesse humanos se intrometendo no processo, também não seria bom para os touros lutadores. E Yale pensou sobre isso e disse: "O que precisamos fazer agora é montar um acampamento aqui. Amanhã deixaremos o território da raça cabeça de bovino e nos aprofundaremos na pradaria. Mandaremos alguém para fazer contato com o admirável rei do oeste e descobrir o que está acontecendo." Wales franziu a testa. "Provavelmente isso não vai funcionar, vai. Se as coisas realmente são como os rumores sugerem, então a presença de touros hercúleos no território da raça cabeça de bovino certamente atrairá muita atenção. Eu temo que não possamos entrar em contato com o admirável rei do oeste." E Yale assentiu para isso. Homens-fera não precisam olhar para a bandeira de batalha para distinguir diferentes raças separadamente. Pode-se dizer que, no momento, os touros hercúleos estavam no topo da máquina de rumores. Se os touros hercúleos fizerem qualquer movimento no território da raça cabeça de bovino, eles não seriam capazes de fazer nada por causa de toda a atenção. Só então, Zalhai disse: "Eu acho que você pode deixar a coleta de informações para mim. Tenho a identidade de um mercante humano e poderei me movimentar livremente pela pradaria. Não é como se os touros lutadores tivessem alguma notícia sobre mim. O que você acha, irmão mais velho?" Wales deu uma segunda olhada e depois assentiu. De fato, apenas mercantes humanos podiam se mover livremente e não serem descobertos na pradaria.
Embora Zalhai e Wales agora fossem irmãos de sangue, e Gazol soubesse que alguém havia usado mortos-vivos para ajudar Wales, os touros lutadores não tinham como saber nada disso. Como os touros lutadores saquearam o acampamento principal dos touros hercúleos enquanto Gazol lutava contra os mortos-vivos, Gazol naturalmente não voltaria ao acampamento principal, enquanto os 1.500 guerreiros emprestados a ele, Gazol, haviam sido transformados em criaturas mortas-vivas, o que tornou impossível para eles se reportarem de volta a seus ex-irmãos. Então agora, os touros lutadores não deveriam saber sobre a relação entre Zalhai e Wales. E Eyal assentiu, é uma boa ideia. Pequeno Rai pode obter informações ao fazer contato com o admirável Rei do Oeste. Ele deve estar em problemas nesses dias. É bom que você tenha presenteado a bengala ao Pequeno Rai. Se o Pequeno Rai apresentar a bengala ao admirável Rei do Oeste para provar a sua identidade, então o admirável Rei do Oeste poderá confiar nele. Wales assentiu, esta também é uma oportunidade. Os touros hercúleos foram expulsos do acampamento principal devido às ações de Gazol, mas acho que a maioria de sua força ainda pode ter sido preservada. O que precisamos fazer agora é encontrar os fugitivos e reagrupá-los. Agora é a hora que eles precisam de um líder, e Gazol obviamente não pode ser seu líder mesmo se ele os encontrar. Talvez eles possam até matá-lo. Esta é a nossa chance. E Eyal e Mendes concordaram com isso. Tudo isso havia sido causado por Gazol, então como os touros hercúleos poderiam não odiá-lo? Se Gazol aparecesse na frente deles, ele certamente seria despedaçado pela multidão enfurecida. Se o sempre popular Wales pudesse levantar na tribo, ele certamente será capaz de se tornar o chefe da tribo. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.